Oi, meus amores! Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que aconteceu há muitos anos atrás. E vamos para mais uma história? E se você, no final do vídeo, você tenha gostado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Mas vamos lá. A Inconfidência Mineira, como sabemos, foi uma revolta de caráter republicano separatista, organizada pela elite socioeconômica da então Capitania de Minas Gerais contra a coroa, ou melhor, o domínio português. A Inconfidência Mineira é também conhecida como Conjuração Mineira, onde as pessoas demonstravam todas as suas insatisfações locais com a política fiscal praticada aqui, nas nossas terras, pela coroa portuguesa. Como sabemos, não foi o único movimento de revolta dos nossos colonos, mas com toda certeza foi um dos mais importantes, apesar de não ter sequer sido iniciado. Amigos, vamos entender um pouco mais o que aconteceu no século XVIII em Minas Gerais, no período a capitania mais próspera do Brasil, devido às suas minas que lá existiam, trazendo riquezas e muito desenvolvimento para nós, digo nós da capitania. E no ano de 1759, a cidade de Vila Rica era uma das mais populosas, com cerca de 80 mil habitantes, e sendo tão próspera, Portugal tinha um interesse maior, fazendo aumentar a sede pelas nossas riquezas. Neste período, Portugal era administrada pelo Marquês de Pombal, sendo uma administração conhecida como pombalina, ou melhor, período pombalino, que compreende em 1750 a 1777. Quando então o ministro implantou inúmeras melhorias no império. O seu objetivo era de melhorar a administração do Império Português e assim aumentar as rendas obtidas através da exploração colonial. E no Brasil não seria diferente. Ele impôs um aumento de impostos e naquele momento tinha em mente a reconstrução da cidade de Lisboa, que havia sido destruída por um terremoto, isso em 1750. Amigos, como sabemos, a Inconfidência foi realizada pela elite socioeconômica, elite essa liderada pelos membros da Igreja Católica, comerciantes, fazendeiros e até os nossos médicos, sendo o nosso Tiradentes uma exceção. Ele era um homem modesto, militar, que no período monitorava o Caminho Novo, ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Contudo, o que empurrou mesmo para a rebelião foi a constatação de que a capitania poderia ser autossuficiente economicamente, planejando transformá-la em uma república independente. E você já ouviu falar de Luiz da Cunha Menezes e o Visconde de Barbacena? Eles foram os governadores da capitania. Esse governo foi marcado por corrupções e o abuso de poder, deixando irritado toda a elite local. O Visconde de Barbacena assumiu o poder, ou melhor, o seu cargo em 1788, com a instrução de alcançar a meta de 1.500 quilos de ouro por ano para serem enviados para a coroa. E era necessário, e se necessário fosse, ele deveria realizar uma derrama, ou seja, uma cobrança de impostos acionadas como forma de alcançar a cota anual do ouro. E se não conseguisse, os bens seriam confiscados, imagina só. Mas vamos recordar, vocês lembram de um imposto chamado quinto? Mas se o que foi o quinto? Amigos, era o imposto cobrado pela coroa sobre o ouro encontrado, que correspondia a 20%. E tem mais, o metal era extraído. O metal extraído era registrado em certificados de reconhecimento pelas casas de fundição. Realmente um absurdo. E o povo quer saber, foi a derrama que levou os inconfidentes a pegarem o seu plano e colocá-lo em ação? Sim, como eu havia dito, estava marcado para acontecer no dia da tal derrama. E os inconfidentes pretendiam impor uma guerra de desgaste que sangrariam as finanças de Portugal e dessa forma criaria uma negociação com os nossos colonos. E vocês sabem que de fato eles pretendiam, vamos lá, proclamar a república, realizar eleições anuais, incentivar a diversificação da capitania, instalar manufaturas, que nada é mais do que a produção com trabalhos manuais,
e uma forma também de milícia nacional e perdoar as dívidas dos nossos inconfidentes. É tanta história, amigos, que ficamos a imaginar sobre os escravos e quanto também sofreram nessas minas. Com relação à libertação, nada disseram. Não era de interesse econômico deles. Estava longe de fazer pauta das suas prioridades. E o que tem a ver o iluminismo com a Inconfidência Mineira? Bem, sendo o iluminismo um movimento filosófico e artístico, trouxe inspirações também para a política e deu nascimento a ideias como igualdade entre homens. E quem trouxe essas ideias? Os filhos da elite, que estudavam na Europa. Era chique falar de um tal iluminismo. E também buscavam mudanças políticas, econômicas e sociais. E seu ideal, defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade e um governo constitucional e o afastamento entre a igreja e o Estado. E aí? Você já ouviu falar de Cláudio Manuel da Costa? Ele, amigos, foi um dos líderes da Inconfidência e um grande nome do arcadismo no Brasil, que foi uma escola literária. E no dia 18 de maio de 1789, alguns dos líderes foram avisados de que uma conspiração tinha sido denunciada e que todos corriam perigo. O Visconde de Barbacena recebeu uma carta de Joaquim Silvério dos Reis, este muito endividado com a coroa, relatando o que estava acontecendo e que ele suspendesse a derrama. Dessa forma, deu-se início às prisões. E em meio às prisões, o julgamento que levou 3 anos. Gente, e no dia 18 de abril de 1792 aconteceu a leitura da sentença que durou 18 horas. Tiradentes e os demais foram condenados à morte por enforcamento. Mas a rainha de Portugal, Dona Maria, concedeu perdão a todos, menos a Tiradentes. Somente um século depois, quando a República foi proclamada, o novo regime não tinha um apoio popular. Contando com a grave crise econômica, a renúncia do então Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, a revolta armada no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista. Era preciso eleger um personagem que personificasse os ideais republicanos. E nada melhor para o momento, o personagem de origem humilde, militar, trabalhador, participante de um movimento. Esse seria o Marte chamado Tiradentes. Os militares, então, solicitaram a Pedro Américo, que era o pintor oficial, que reproduzisse 5 telas sobre a Inconfidência. Figura essa associada a Jesus Cristo. Pronto, amigos, o herói estava perfeito mesmo para eles. E assim como Jesus, ele possuía um ideal. Tinha também um traidor, vítima também da crueldade da coroa com Cristo, como Cristo foi. E o feriado em sua homenagem, 21 de abril. Podemos dizer hoje que Tiradentes, um herói nacional, foi uma construção histórica bem sucedida. É isso, amigos. Espero que tenham gostado e agregado um pouco mais de conhecimento para você. Mas eu trouxe também algumas curiosidades rápidas para vocês. Primeiro, a Inconfidência Mineira transformou-se em um símbolo. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo Estado. Logo após a exposição da cabeça de Tiradentes em Vila Rica, ela foi furtada, sendo seu paradeiro desconhecido até hoje. Os sinos das igrejas não tocavam no período da execução. A casa dele foi destruída, um local salgado para que nada mais ali nascesse. E seus parentes foram declarados infames. Tiradentes jamais teve barba ou até mesmo cabelo grande, como ele confere. O máximo permitido era um pequeno bigode. E também passou 3 anos na cadeia e seus cabelos e barbas eram constantemente cortados. Segundo a história, no dia da execução, sua cabeça foi raspada e sua barba foi acertadinha, cortadinha, foi feita. E aí, gostaram? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Essa e muitas outras histórias fizemos com amor, com carinho, com dedicação, para que você ganhasse mais um pouco de conhecimento. Ou melhor, agregasse à sua vida um pouco mais de conhecimento. Ler é isso, é viver, é vivenciar, é participar da história. Um grande beijo para todos vocês.